Olá, bebezão, professor Augusto Melo para a gente desenrolar física para você. E agora a gente vai estudar acústica, um assunto fantástico, sempre cobrado nos vestibulares. E você vai ver como aqui é fácil, é simples você dominar esse assunto. Você está no local certo, aqui a gente desenrola a física para você de maneira tranquila, simples e direta. Nós vamos começar estudando acústica e nós vamos para a definição de som. Ora, o que é som? Som. Ah, Augusto, som é aquele lance que eu gosto de ouvir, que eu curto. Nada, som é tudo aquilo que você pode ouvir, embora que você não goste. Então, na física, som ele é definido como sendo uma onda mecânica, para cá. O que é uma onda mecânica? Não se propaga no vácuo. O som precisa de um meio material para se propagar. Então, o som é uma onda mecânica, só se propaga nos meios materiais. É uma onda longitudinal, ela vibra na mesma direção em que vai se propagando. Portanto, se é uma onda longitudinal, não pode ser polarizado. E o som se propaga nos meios que tenham massa e elasticidade. De acordo com o som que a gente vai ouvir, a gente vai ter uma classificaçãozinha aqui numa faixa de frequência. Quando nós temos sons que vão de 0 até 20 Hz de frequência, a gente vai ter um infrassom. E aí nós não conseguimos ouvir. O infrassom, alguns animais conseguem ouvir, nós não. Acima de 20 mil Hz, nós temos o ultrassom, nós também não ouvimos. Alguns animais também conseguem. Então, golfinhos, baleias, morcegos conseguem ouvir na faixa do ultrassom, a gente não. Ora, Augusto, e qual é a faixa que a gente escuta? Entre 20 e 20 mil Hz. 20 Hz é o som de frequência mais baixa que a gente consegue ouvir. E 20 mil Hz é o som de frequência mais alta. Abaixo de 20 Hz, o infrassom, a característica do infrassom é que eles conseguem percorrer distâncias muito grandes. Talvez você já tenha percebido, você tem um cachorrinho em casa, um cãozinho, e de repente ele para lá, fica com a orelhazinha levantada, prestando atenção no ambiente, você, poxa, o que está acontecendo? Ele vai estar ouvindo um som que está se propagando na faixa do infrassom. Nós não podemos ouvir, mas o animal consegue ouvir. Então ele consegue ouvir distâncias muito grandes, que a gente não consegue. É fato do infrassom. O ultrassom é o mesmo utilizado nos exames médicos, na medicina, na ultrassonografia. Então, o exame de ultrassonografia é feito com som? Sim, é um ultrassom. E nós não conseguimos ouvir. Então, o ultrassom causa algum dano ao bebê, causa alguma interferência? Nada, ele não consegue ouvir, é indiferente para ele. Mas aí a máquina consegue perceber isso. Ora, quando a gente tem um som, como o som ele é uma onda mecânica, ele depende da concentração de matéria. Quanto mais matéria eu tenho, mais rápido para o som se propagar. Então, a velocidade do som, ela depende diretamente da densidade no meio. Quanto maior a concentração de matéria, quanto mais próximas essas moléculas estiverem, quanto maior a densidade, maior vai ser a velocidade do som. Então, de uma maneira geral, para a mesma temperatura, a velocidade do som nos sólidos é maior do que a velocidade do som nos líquidos, que é maior do que a velocidade do som nos gases. Augusto, em todos os sólidos, a velocidade do som vai ser maior? Não. Sólidos com alta densidade. Se você pega, por exemplo, isopor, ele é sólido, mas ele tem espaços vazios entre as moléculas. Ele tem bolhas de ar, então faz com que o som seja menor. Borracha vulcanizada, velocidade do som é baixíssima, em torno de 54 metros por segundo na borracha. Então são velocidades baixas, por quê? Porque você tem materiais que não são compactados, não tem uma densidade grande. Então a velocidade do som ela é diretamente proporcional à densidade. Para você ter um exemplo, a 20 graus, no ar a velocidade do som gira em torno de 340 metros por segundo. Na água, aos mesmos 20 graus, o som já vai a 1.500 metros por segundo, valores aproximados, tá? E numa barra de ferro, que é um sólido, nós temos 5.000 metros por segundo. Então, nota que o som é muito mais rápido nos meios sólidos do que você vai ter
nos líquidos ou nos gases. A velocidade do som, ela também vai sofrer interferência com a temperatura. De uma maneira geral, quanto mais aquecido tiver o meio, maior vai ser a agitação das moléculas. Quanto maior essa agitação, mais fácil para o som se propagar. Haja vista que o som vai se propagando molécula a molécula. Tranquilo? Vamos agora um pouquinho mais. Professor, ainda tem um pouco mais? Tem. Para acústica, a gente precisa também lembrar das qualidades fisiológicas do som. E as qualidades fisiológicas do som vão ser 3. Primeira qualidade fisiológica do som é a altura. A altura do som está relacionado com a tonalidade desse som, com a frequência. A altura não tem nenhuma relação popular que você tem com o volume. Popularmente a gente diz que um som alto é um som com grande volume, um som baixo é um som com pequeno volume. Esquece isso para a física. Na física, a altura diz respeito à frequência. Quando a gente tem um som alto, um som de alta frequência, é porque você está tendo um som agudo. E na hora que eu tiver um som baixo, eu estou tendo um som de baixa frequência. Eu estou tendo um som grave. Então, a tonalidade do som, a altura do som diz respeito à frequência. Ora, qual é a faixa de frequência do som audível? De 20 Hz até 20.000 Hz, não é isso? Ora, 20 Hz é o som mais baixo que a gente consegue ouvir. E 20.000 Hz é o som mais alto que nós conseguimos ouvir. Então, a frequência do som, a altura do som alto é aquele som agudo e baixo é aquele som grave. A frequência do som diz respeito à altura, à tonalidade desse som. Aqui, olha, um som baixo, um som onde você vai ter poucas oscilações no intervalo de tempo, e um som alto, um som agudo, onde a gente vai ter muitas oscilações. A segunda qualidade é o timbre. O timbre, a gente diz que diz respeito à frequência harmônica. Vamos lá, presta atenção aqui. Se eu falar só em frequência, eu estou me referindo à altura. Se eu falar em frequência harmônica, se vier a palavra harmônico, eu estou me referindo ao timbre, que é a propriedade que faz com que você distinga a mesma nota emitida de um violão e um piano. Você consegue ouvir e identificar as duas fontes. Isso é o timbre, é a frequência harmônica. Ela diz respeito ao harmônico, ao formato da onda. Quando a gente representa aquela onda bem certinha no movimento de sobe e desce, eu estou representando, por exemplo, a onda de um diapasão. É um instrumento que emite uma só nota musical. Mas se eu fosse representar alguém pronunciando a vogal A, eu teria que fazer uma onda toda distorcida, porque o formato da onda é diferente. Quando você está assistindo o vídeo, que você ouve essa voz de batata quente na boca falando contigo, você já sabe que é o bebezão aqui. É o meu timbre, é a característica da minha voz. Então, o timbre permite com que você identifique uma pessoa, liga para você alguém que você conhece. Quando a pessoa fala oi, você já sabe quem é aquela pessoa só pelo som da voz, mesmo sem estar vendo. Isso é o timbre, é a propriedade que te permite diferenciar uma fonte sonora da outra. O timbre diz respeito ao harmônico, à frequência harmônica, ao formato da onda. Próxima propriedade que a gente tem, próxima qualidade fisiológica é a intensidade. A intensidade, ela diz respeito ao volume do som. E a intensidade ela é dada pela amplitude. Por isso que o aparelho que aumenta o volume de um som é o amplificador. Quando a gente está tendo um som de alta amplitude, a gente fala que nós estamos tendo um som forte. Som forte é aquele pancadão de barulho. Então, o som forte você vai ter uma alta amplitude. Quando a gente está tendo um som de pequeno volume, nós vamos ter um som de pequena amplitude. A altura pequenininha, nós estamos tendo um som fraco. Então, a intensidade diz respeito à força do som e relaciona-se com a amplitude. Um som com uma força grande, com um grande volume, nós temos um som forte. Um som com pequena força, com volume menorzinho, você tem um som fraco, um som de pequena amplitude. A intensidade do som, ela é a potência dividida pela área. Agora tem um detalhinho que eu queria te chamar a atenção, vem cá comigo. A intensidade, ela é
proporcional ao quadrado da frequência ao quadrado da amplitude. Esse K aqui é uma constante de proporcionalidade que vai depender do meio. Então, se nós estivermos numa questão que ele está falando que eu tenho dois sons de mesma amplitude, eu posso dizer que os dois sons vão ter a mesma intensidade? Não, pera lá. Você vai ficar atento à frequência. Se dois sons tiverem a mesma amplitude, o som que tiver a maior frequência terá a maior intensidade. Então, para sons que tenham a mesma amplitude, a intensidade vai ser proporcional à frequência. E para sons que tenham a mesma frequência, professor, aí o som vai ser proporcional à amplitude. Professor, se ele não falar nada para mim em termos de frequência, se ele não falar nada de frequência, se ele não falar nada para mim da relação desses sons, o que é que eu vou fazer? Você vai dizer que a intensidade é diretamente proporcional à amplitude. Um som mais forte tem uma amplitude maior, um som mais fraco tem uma amplitude menor. E se a questão for aquela casquinha de banana, for aquela questão mais capciosa, que vai tentar te induzir a um erro, ele vai dar a relação de frequência e amplitude. Então você vai lembrar que a intensidade do som depende do quadrado da frequência e depende do quadrado da amplitude. Não é simples entender as qualidades fisiológicas do som? Abração, até o nosso próximo encontro.